entre a população e também abordados nos noticiários dos últimos dias, que é a fraude no INSS. E a cada dia que passa, surge uma nova informação, um novo integrante, personagem, que revelam aí um esquema sem precedentes no INSS. A nova informação que chega é de um agente da Polícia Federal suspeito de ser um dos beneficiados pela fraude no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foi flagrado com $200 mil em dinheiro vivo durante a operação que investiga o esquema de desvios na entidade. Felipe Roters Coutinho aparece em imagens do circuito de segurança do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, facilitando a passagem de um procurador do INSS por uma área restrita ali do terminal. E ele chegou até a dar carona numa viatura de uso exclusivo dos policiais. Segundo o inquérito, ele facilitou o trânsito de pessoas diretamente ligadas ao esquema. Esse agente da Polícia Federal foi afastado do cargo, mas nega relação com as fraudes e diz ter visto o ex-procurador do Instituto apenas uma única vez. Bom, esses desdobramentos do escândalo, expõem uma fragilidade do sistema do próprio INSS e mostram também que o desvio favoreceu diferentes camadas desse sistema, mano? Exatamente, Soraya. Desde que vieram as primeiras informações, eu passei a dizer que a gente precisa pressionar pelos desdobramentos dessa investigação para que o fio seja puxado. E, como sempre, é importante seguir o caminho do dinheiro. A gente está vendo que havia outras camadas nessa organização que, inclusive, segundo essa nova informação, envolveu um agente da Polícia Federal que facilitava o trânsito nos aeroportos e até mesmo dando carona em viatura da Polícia Federal. Eu acho que a gente precisa seguir o fio, puxar o rastro do dinheiro. Como a gente sabe, essas associações, sindicatos, muitas vezes acabam desempenhando um papel também eleitoral, beneficiando candidatos, e isso pode ter significado, possivelmente, um caixa 2 de campanha, que pode fazer com que muito mais gente poderosa acabe sendo atingida ou envolvida de alguma forma nesse esquema. Então, precisamos que essa investigação continue com todo o rigor, seguindo o caminho do dinheiro. Aliás, ontem mesmo, até situando o Henrique Kriegner, que está aqui conosco hoje na bancada do Morning Show, a gente falava como as organizações criminosas têm conseguido cada vez mais se organizar, literalmente, E esse esquema e essa fraude que foi descoberta mostra exatamente um esquema cada vez mais estruturado dentro de órgãos públicos como o INSS, Henrique? Exato. Bom dia, Soraya. Bom dia. Realmente, o que o Mano está trazendo aqui é muito importante. A gente precisa também lembrar que foi assim que começou toda a questão da investigação da Lava Jato, que tem esse nome justamente porque começou ali na investigação relacionado a um posto de gasolina, que lavava carros também, era um lava-jato mesmo, que acontecia ali em Brasília, tá lá até hoje, e foi a investigação das notas frias desse posto que, e na verdade do que acontecia ali dos doleiros também, que aconteciam todas as transações que foram puxando o fio e chegou onde chegou. Onde vai chegar esse escândalo do INSS? A gente sabe que, nós falando, se a gente considera o montante que foi transferido para sindicatos, não existe despesa de sindicato que justifique esse dinheiro. Então, esse dinheiro não ficou no sindicato. Não, claro que seria tão crime quanto se tivesse custeado as despesas do sindicato, mas não ficou ali, foi para algum lugar. Agora, quem é que levou isso? Foi só o presidente do INSS, o ex-presidente? Foi só aqueles... Não, tem campanha que foi financiada com isso, tem mobilização política, tem muito mais que a gente vai ainda descobrir que foi com dinheiro dos aposentados. E essa é a dor que a gente não pode deixar não pode esquecer.
temos que bater nessa tecla. Isso foi dinheiro de aposentado que já ganha uma merreca, que já tem ali uma dificuldade na vida e que agora teve esse dinheiro tirado para satisfazer os anseios políticos de uma camada da população. É vergonhoso. E esse montante de $200 mil, né, em espécie, mostra a tamanha dimensão e sofisticação dessa fraude, né, Raquel? Quando a gente fala em crimes dessa grandeza, com muitas pessoas envolvidas, obviamente, criminosos estão infiltrados dentro de instituições de Estado e instituições policiais, para que possam operacionalizar e passar impune. Concordo que é algo que remonta a uma covardia sem medida, porque é usurpar, roubar dinheiro daqueles que têm pouco e vulneráveis no tocante à informação, no tocante à autodefesa, à solução de problemas. Muitas vezes moram em locais longínquos, moram em zonas rurais, então é algo muito covarde, essa forma involuntária de retirada do dinheiro. É um roubo qualificado, claro que na doutrina penal a gente não pode falar em roubo, a gente fala fraude, diversos outros crimes, em organização criminosa, mas o que chama atenção também é que são associações mandrakes. Quando a gente fala em sindicatos, automaticamente, até o momento, parece que ainda não tem materialidade de nenhum sindicato envolvido. Porque o sindicato ele tem que ter uma carta sindical e envolve mais solidez para que você possa automaticamente identificar um maior número de pessoas. E as associações, elas conseguem se camuflar através de fraudes em endereços fictícios e também objeto da transação fictícia da associação. Então, é claro que a gente vê que muito mais elementos a gente vai conseguir identificar e vai desmoronar essa cadeia criminosa. Fala, Maria. Eu acho que é isso. Muito do que os meus colegas aqui falaram, já vou repetir. Eu acredito que seja apenas a ponta do iceberg de um esquema muito mais profundo e fundo que tange várias partes, né, da estrutura política de Brasília. Brasília que às vezes parece algo tão distante de nós, né? É esse buraco sem fundo que as pessoas se beneficiam e utilizam de instituições consolidadas e sólidas, né, que deveriam, no caso, beneficiar a população, uma das populações mais vulneráveis da nossa sociedade, que são os idosos. E, no caso, acontece isso, né? A gente até conversou ontem aqui com um advogado que defende uma das vítimas desse golpe. Inclusive, eu fiquei sabendo até que uma tia minha foi vítima desse esquema. Ela perdeu R$200, o que é consideravelmente bastante, né? Como o próprio Henrique Kriegner disse aqui, é uma população que ganha quase que uma merreca por mês. Então, tá do nosso lado, no nosso dia a dia, pessoas que a gente conhece tendo que passar por essa situação humilhante, complicada. Você perde a confiança nas instituições que deveriam defender a população. E é isso, vamos aguardar aí assim, nos próximos capítulos, porque sim, de fato, muita gente deve estar envolvida nisso, gente de alto escalão. E lembrando aqui que é um esquema que já acontece há anos, tá? Não aconteceu da noite para o dia, mas a gente vê que já acontece há anos e governo entra, governo sai e continua. E é sempre o INSS. E vale dizer que muitas vezes quando a gente fala do valor individualmente descontado de uma pessoa, algumas pessoas podem achar, mas isso tudo por R$200? Veja, a gente está falando do chamado golpe perfeito, porque cada vítima individualmente, ela acabou tendo roubada da sua conta menos do que ela gastaria, por exemplo, para contratar um advogado para reaver o dinheiro. Mas a gente está falando de um golpe que foi aplicado em escala, então a gente está falando de milhares de pessoas que foram vítimas desse roubo pequeno, o que gera uma monta de bilhões de reais. Isso não pode ser menosprezado, isso é gravíssimo, é seríssimo. E aí, um adendo, existem várias instituições que estão vinculadas a isso, muitas delas são associações, mas também tem sindicatos, Raquel. Entre os sindicatos, tem, por exemplo, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, cujo vice-presidente, aliás, é o irmão de Lula, do presidente da República. É o chamado Frei Chico, irmão do presidente Lula. Deixa eu só
Perdão, cara. Isso que é bem grave, porque automaticamente se é um sindicato, a responsabilização é muito maior, inclusive com todos aqueles que integram o sindicato, o corpo diretivo, não só o presidente, mas todo o corpo diretivo, porque é uma responsabilidade muito maior, inclusive o Ministério do Trabalho, que determinou a carta sindical e não houve a fiscalização, porque os sindicatos e federações, eles são sim passíveis de fiscalizações constantes e periódicas. A cadeia fica muito maior para chegar aí na autoria de todos os criminosos envolvidos nessa fraude covarde contra aposentados. Tá faltando o quê? Tecnologia ali para conseguir melhorar? Tá faltando vontade política, Soraya. Na cabeça do ministro Carlos Lupe, o que faltava era isso, tecnologia. Porque quando ele recebeu a denúncia, o que ele fez em seguida, segundo o que ele disse, né? Foi pedir modernização do sistema. Mas a gente já falou isso aqui várias vezes. Quando você tem alguém metendo a mão na tua bolsa, você não pede modernização do sistema. Eu digo que falta prioridade. Falta prioridade. Não foi priorizado o combate ao crime, a lisura e a transparência dos gastos públicos. Se a CGU consegue identificar que tem algo estranho, por que o Ministério da Previdência não consegue? Se a CGU informa o Ministério da Previdência, olha, tem algo estranho, informa 6 vezes. Por que o ministro da Previdência, por que o presidente do INSS não mandam suspender, no mínimo, os pagamentos até que haja um esclarecimento completo dos fatos? Não, nada disso foi feito. Continuaram fazendo os pagamentos como se nada houvesse. Depois, o ministro da Previdência diz que não foi omisso. Ora, se não foi omisso, qual é a outra opção? Participou ativamente do esquema? Inclusive, o ministro Lupe está pressionadíssimo, né? O presidente Lula, inclusive, teria dado carta branca para o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, fazer já modificações que considerar necessárias para a reformulação do órgão e trocar de diretores, enfim.